Olá pessoal, meu nome é Endrigo. Vou fazer uma série de vídeos aí para mostrar a aplicabilidade dessa plaquinha Raspberry Pi, integrando ela aí com Java. Essa plaquinha pode ser programada em diversas linguagens. Eu vou estar focando em Java, tá? Que é a que eu sou especialista. E o objetivo é criar aplicações standalone para acionar os recursos aí, sensores, botões, desenvolver aplicações web com esse mesmo objetivo e tendo aí o adicional de poder acionar ou monitorar pela internet, e fazer a mesma coisa para celular, no caso aí utilizando o Android. Bom, meu nome é Endrigo, sou graduado em análise e projeto de sistemas, especialista em soluções corporativas Java, MBA em arquitetura de sistemas, e aqui um item que eu faço questão de colocar nas minhas apresentações: ser apaixonado por tecnologia e a sua aplicabilidade prática. Então eu adoro conhecer novas tecnologias e principalmente colocá-las em prática, ver como que é o funcionamento, maneira de implementar, performance e etc. E foi assim que aconteceu com essa plaquinha. Em um dos cursos que eu assisti no decorrer deste ano, eu tive conhecimento dela, fui atrás de informações, comprei ela, os itens necessários, e então parti para os testes, desenvolvimentos e por aí vai. Bom, o que eu prevejo, tá, com relação ao conteúdo? No Java Standalone, o primeiro vídeo vai ser a aplicação para fazer leitura de temperatura ambiente, usando um componente chamado, componente, não sei se é chamado ou como que fala, mas TMP36 e um microchip MCP3008. Segundo vídeo para ações de botões, terceiro para detector de movimentos e etc. Tá aqui descrito. Isso aqui é o que eu estou prevendo, tá? Pode mudar aí no decorrer das gravações, conforme eu for sentindo, até para ficar uma coisa mais prática, mais objetivo, tá? Bom, ao final de todos os vídeos é aqui que eu pretendo chegar. Essa é a imagem. Então aqui é a minha plaquinha conectada ali numa protoboard e com todos os recursos que eu quis experimentar sendo acionados e utilizados aí. Bom, a breve introdução para quem não conhece: Raspberry Pi é uma plaquinha conforme essa aí da imagem. Essa imagem retirei de um site que está aí a fonte. E ela serve para fazer praticamente um computador, tá? Então você vê ali que ela tem duas entradas USB, uma entrada de internet, HDMI, saída de vídeo, áudio. E o que é o principal, na minha opinião, são esses GPIO headers, que são uma série de pins, na verdade, para fazer controle desses dispositivos que a gente acopla: sensores, botões, relays, por aí vai. Bom, um site bem interessante, foi onde eu comprei, na verdade, a plaquinha e todos os demais componentes, é a Farnell Network, né? Está aqui embaixo o link, e eu tenho ela aqui. Eu acessei aqui para vocês darem uma olhada. Então basta colocar o nome dela aqui, já vai conseguir ver o preço e demais informações. Neste site tem praticamente tudo, tá? Assim, pelo menos para mim, eu comprei tudo aqui. A gente pode ver que o preço dela hoje está em R$160. Informações a respeito da plaquinha é aqui, tá? raspberrypi.org. Então esse aqui é o site oficial. E aqui você encontra informações de como configurar a sua placa. Então você tem que comprar ela. Além dela, vamos lá, tudo que você precisa: da plaquinha, de um micro cartão SD classe 4 ou superior. Você precisa instalar nesse cartão um sistema operacional, e aqui a gente vê que tem diversos sistemas operacionais: Raspbian, que é um Debian para ele, para o Raspberry Pi; Fedora, Fedora para ele; RISC-OS, RaspBMC, Arch, OpenELEC. Então esses são os sistemas operacionais que existem para serem instalados nesse cartão SD, que vai ser praticamente aí o HD da sua plaquinha. Então vamos lá, é a plaquinha, o cartão SD. Este link aqui mostra para você o sistema operacional para você baixar e instalar.
uma fonte de alimentação. E basicamente esses itens, tá? Os demais itens você vai ter que adquirir conforme a necessidade. No meu caso eu comprei também um USB para fazer conexão Wi-Fi e outros itens que vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos. Uma coisa bem bacana é que eu vou mostrar como utilizar os componentes, então como fazer a correta ligação dos fios e também os fontes em Java para fazer funcionar esses componentes aí. Bom, já disse, mas não custa repetir, tudo que eu precisei eu comprei aqui no próprio site da Farnell Network. Não estou recebendo nada deles para fazer propaganda, nem estou fazendo propaganda, tá? Mas é que foi aqui que eu comprei tudo que eu precisei, ok? Bom, vamos lá. Então essa aqui que é a plaquinha que eu falei, né? Pode ver que a palma da mão, olha o tamanhozinho dela, ela é do tamanho quase aí de um cartão de crédito. Aqui é onde praticamente temos o HD dela, é o cartão SD, HDMI, vídeo, áudio, aqui é o cabo de rede, aqui no caso as duas conexões USB que eu havia mencionado, e esse aqui é um dispositivo que eu comprei separado, né, no caso, chama Wi-Fi, ele serve para fazer conexão wireless com a plaquinha. Protoboard que eu mencionei lá na apresentação ali do PPT, do PowerPoint, isso aqui é uma protoboard, então isso aqui serve para que possamos fazer conexões, configurações sem a necessidade de fazer aquela solda, né, chamada aí vulgarmente estanho. Isso aí, pessoal, então vamos lá. O que a gente vai precisar? Do TMP36, esse é o componente que faz a leitura da temperatura ambiente, e de um conversor de informações analógicas para digitais, que é esse chip MCP3008. Por que eu preciso desse chip? O Raspberry Pi só trabalha com informações digitais aqui nos seus pins. Já o componente de temperatura ele dá essa informação analógica para a gente. Então o analógico vai ser passado pelo conversor, que vai dar a informação de maneira digital para a nossa plaquinha, lá para a nossa aplicação em Java no final. Para fazer as ligações, eu preciso conhecer os componentes. Então eu acessei no site aqui. Esse é o esquema para fazer a ligação do chip MCP3008. Então a gente tem ali 8 canais do lado esquerdo, que é de 0 a 7. São os canais onde eu vou ter a informação analógica entrando. E do meu lado direito eu tenho os pins onde eu vou ter algum correspondente na plaquinha Raspberry Pi no caso. Então ali na parte superior duas partes de energia, depois terra analógico, clock, tem o MOS e o MISO, CS e por fim eu tenho o terra digital. Além disso, tenho também aqui o esquema do TMP36. Então, como a gente pode ver, ele tem 3 pernas, onde a da esquerda é a entrada de alimentação, a corrente. Do meio é onde eu vou ter a informação mesmo de leitura, vê lá analog, ou seja, é a informação analógica. E do meu lado direito, ali a perna da direita, é o terra. Essas informações é baseado na parte plana do componente. Ele tem essa parte plana, reta, lisa, né? E a parte de trás dele é arredondada. Então a gente está olhando pela parte plana. Isso é importante porque na hora de montar a protoboard eu monto ele de maneira invertida. Então o ground vai ficar do lado esquerdo, no meio normal, a informação mesmo de leitura da temperatura, e do lado direito vai ficar a entrada de corrente. Então vamos montar aqui. Então vou colocar aqui na primeira entrada. Então eu tenho ali as 3 pernas dele colocadas aqui
Tá um pouco ruim a imagem, mas veja aquilo que eu havia mencionado, a parte plana nesse caso está ficando para trás e a parte arredondada ela está ficando para mim aqui de frente. Então está ali colocado os 3 pinos. Eu preciso de um fio aqui para fazer a conexão da entrada da alimentação da corrente. Eu vou ter um outro para poder alimentar essa mesma corrente aqui na minha perna da direita, no caso. Eu preciso de um fio para conectar no meio, que é onde eu vou ter a informação da temperatura. Então tá lá. E vou precisar também de um fio para fazer a terra. E eu ligo ele lá no final da minha protoboard, que é onde eu vou fazer através de um outro fio. Aliás, vou pôr do lado aqui. A ligação no terra da minha plaquinha. Então, basicamente, eu tenho a alimentação que vai vir da plaquinha, que é esse aqui. Eu tenho essa alimentação indo para a perna de alimentação do TMP36. Eu tenho este fio azul, que nesse momento vai estar solto aqui, porque ele vai ter que entrar num dos canais lá da minha MCP. E eu tenho aqui o fio do terra, ligado na última perninha do terra, acoplado lá onde vai ter o aterramento, que vai estar ligado lá de volta na minha plaquinha do Raspberry. Vamos agora montar o nosso MCP 3008 e eu vou fazer a montagem dele com nessa posição, ó. A parte escrita está de frente para mim, então ele vai estar nessa posição e eu vou encaixá-lo lá na nossa protoboard. Então vou encaixá-lo exatamente aqui na continuação. Feito. Tá lá conectado. E agora vamos fazer a ligação dos fios. Então, o terceiro pino do chip deste lado aqui é um terra e vou ligá-lo aqui no terra. Aliás, nesse aqui. Os 2 primeiros do lado direito são corrente. Então, eu ligo aqui no primeiro, coloco aqui na corrente, ligo no segundo, coloco aqui também na corrente. Tá lá os 2 na corrente e o terra. Próximo é o clock. Então na sequência aqui, o próximo pino é o clock. O outro é o out. Esse out é o que nós vamos colocar no nosso MISO do Raspberry Pi. O outro é o in.
nós vamos colocar no MOSI do nosso Raspberry Pi. Próximo é o CS. Nós vamos colocar no CE0 do nosso Raspberry Pi. E por último é o Terra do digital. Nós vamos ligar aqui na Terra da nossa protoboard. Então assim fica a ligação do lado direito do nosso chip MCP3008. Lembrando que a parte escrita dele está de frente aqui para mim. Esse lado esquerdo dele é o lado onde nós temos os 8 canais. Aproveitando, já posso pegar aqui o meu fio azul do TMP e ligá-lo no canal número 0, no primeiro canal do nosso chip. Então está feita lá a ligação do nosso fio azul, ou seja, a informação vai sair analógica aqui do TMP e vai entrar no primeiro canal do nosso chip. Então a informação vem, entra aqui e vai passar para o lado direito aqui, retornando para a nossa plaquinha. Para fazer a ligação na plaquinha, a gente precisa conhecer os números dos pins. Cada pin tem um número. Então aqui eu tenho uma imagem onde dá para a gente ver aqui as numerações de 1 até 26 e o que significa cada pin desse. Essa posição que está aqui é essa posição aqui da plaquinha. Então eu tenho lá, nessa posição eu tenho aqui o número 1, 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e assim por diante. É dessa maneira que a gente conta os pins. Então tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Bom, o que nós precisamos fazer? Conectar no pin de 3 volts, a entrada de corrente da nossa protoboard, conectar o Terra no 0 volt, que é o retorno. Aí aqui nós temos o MOSI, MISO, Clock e o CE0, que é exatamente os fios que eu mencionei quando estava mostrando a ligação ali no MCP. Então é exatamente o que nós vamos fazer. A corrente vai no pin número 17, o MOSI 19, o MISO no 21, o Clock no 23, o Terra no 25 e o CE0 no 24. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então essa aqui que é a corrente, nós vamos ligar no quinto pin aqui. 1, 2, 3, 4, 5, que é o pin de número 17. Aproveitando, já vamos fazer a ligação aqui do Terra, que é o pin de número 25, que é exatamente este último aqui. Então tá aqui, pin de número 25.
E seguindo, pegando do lado direito aqui, de baixo para cima, eu vou ter o primeiro que a gente já ligou, que é o terra. O segundo, que eu vou ligar no CE da Raspberry Pi. CE0, que é o segundo pin aqui da direita. Tá aqui no segundo pin da direita. O próximo, que é o terceiro de baixo para cima do lado direito, lá da nossa chip. Eu vou ligar no MOSI, que é do lado aqui da corrente. Tá feito aqui do lado da corrente. O próximo de baixo para cima, continuando lá do chip, é o MISO, que é ao lado do MOSI. Então tá aqui ao lado do MOSI. E sobrou ainda um pin no meio do caminho, que é exatamente o nosso clock, que é o único fio que falta fazer a ligação do nosso protoboard. Então ele vai entrar aqui na Raspberry, nesse pin do meio. Então fica assim a ligação. Do lado de cá fica todos ligados, 5. E do outro lado a gente tem apenas um, que é justamente o nosso CE0. Bom, dessa maneira está concluído a ligação dos fios do nosso sensor. E agora a gente parte para a codificação. Código. Aqui eu tenho o projeto, dei o nome de Raspi. Criei aqui 2 pacotes. Eu tenho uma classe principal que tem um main aqui para dar um start. Tem um GPIO controller que é de um framework que eu já vou explicar. Então basicamente ele inicia esse controller, chama uma classe própria minha dentro do meu pacote controller, que é justamente a de temperatura, e passando o controller básico como parâmetro do construtor e chamando o init, que é para iniciar o nosso controller de temperatura. Aqui por fim, depois de dizer que a aplicação foi iniciada, eu coloquei um scan aqui simplesmente para manter a aplicação rodando, e quando a gente digitar alguma coisa e pressionar o Enter, ele encerra a nossa aplicação. Então esse é o código Java da nossa classe de start. Aqui, bastante importante, é citado no framework a chamada desse shutdown. O framework que eu me refiro é esse aqui, ó, Py4j. Então esse é um projeto onde o pessoal criou justamente para permitir interações entre Java e a Raspberry Pi de uma maneira mais fácil, uma maneira mais simples. É um projeto bem bacana, tá? Eu gostei de usar. É fácil de utilizar, fácil de configurar e é pequeno. Possui aí 4 jars bem pequenos. Eles estão aqui, ó. É o Core, Device, GPIO Extension e o Service. Então a gente coloca esses 4 jars na lib e começa a fazer aqui a nossa codificação. Então o start da aplicação é isso aqui, simplesmente inicia o framework, que é esse GPIO controller, através do getInstance, passa essa instância do controller para o nosso controller próprio, nesse caso de temperatura, e chama o init. Vamos observar o que nós temos no nosso temperature controller. Bem, aqui tem uma classe para formatar decimais, beleza? Uma instância aqui de um objeto para isso. E aqui o que é mais importante, ó, esses GPIO pin digital, output e input, eles são do próprio framework, tá? do Py4j.
Mas vamos lá, clock pin. O clock pin eu falo que é o GPIO número 14. Onde que eu pego essa informação? Lá naquela imagem que eu havia mostrado. Então lembra que nós fizemos a configuração dos fios baseado aqui nesse esquema, e para usar lá dentro do código Java é esse WiringPy, que é a numeração que eu preciso utilizar. Então o meu clock, quem que é? É o número 14. Se eu for olhar aqui no fonte, meu clock é o número 14. Quem que é meu MISO? Meu MISO é o número 13. Então tá lá o MISO 13. MOSE 12 e o CS número 10. Então é simplesmente seguir aqui, explicando um pouquinho dessa implementação. Então eu tenho aqui na verdade uma classe que eu criei como abstrata, onde eu tenho aqui um controller. Todos os nossos controllers, temperatura e os outros que virão pela frente tem que estender essa classe e implementar o setup pin. Setup pin é justamente onde eu vou definir as variáveis dos meus pins associado ao número dentro lá do Raspberry Pi. Por fim, eu instancio uma thread aqui para não segurar o processamento e dou um start nela. Aqui eu criei uma inner class mesmo, só para poder executar. Então, um loop infinito onde a cada 5 segundos eu chamo o método readTemperature para ele fazer a leitura da nossa temperatura. Então aqui dentro, isso é nada mais nada menos do que uma implementação que eu peguei em Python, tá? E simplesmente transcrevi aqui para Java. Então ele tem um método que é readADC. Esse readADC é exatamente o método que faz a leitura do nosso canal lá do MCP 3008. Então aqui como parâmetro eu passo de 0 a 7, que são os 8 canais que eu tenho disponíveis. Então o que esse carinha faz? Ele verifica, obviamente, se eu passei de 0 a 7, caso contrário, retorna -1. Se eu passei de 0 a 7, aqui ele faz uma implementação que é a necessária para aquele MCP 3008, que é o chip que nós vimos que vai converter de analógico para digital. Então aqui ele joga o CS para alto, joga o clock para baixo, CS para baixo. Alto e baixo aqui que eu digo é voltagem, tá? E aqui executa alguns comandos, faz a transferência de alguns bits. E por fim ele vai devolver o valor lido em milivolts. Então eu tenho aqui, desculpa, em milivolts não, o valor lido que eu tenho que multiplicar por 3.300 dividido por 24 para chegar no milivolts. Então aqui, para achar a temperatura, eu vim na documentação do TMP 36, que está aqui, que para achar a temperatura em graus Celsius eu tenho que pegar o volts, a voltagem em milivolts na verdade, menos 500 dividido por 10. Então é exatamente o que eu faço aqui, eu pego milivolts menos 500 dividido por 10. Então eu vou ter a minha temperatura em Celsius. Outra informação importante, aqui que está o script que eu falei em Python, tá? Então aqui está a codificação em Python que eu transcrevi lá para Java. Só tem um detalhe aqui que é diferente, que eu não sei o porquê, mas nesse script ele fala que é 10 mV por grau, porém ele tem uma conta completamente diferente, menos 100 dividido por 10 menos 40. Eu não sei o porquê que foi feito dessa forma, mas seguindo a documentação que está nesse mesmo site da própria Adafruit, onde diz que a temperatura em graus Celsius é menos 500 dividido por 10. Então eu transcrevi esse JavaScript, aquele Python, script em Python para Java, porém aqui eu coloquei a fórmula que é a correta seguindo lá a documentação. Outra coisa que vocês podem observar aqui é que eu fiz um for para trabalhar de 0 a 6. Isso aqui serve somente para eu fazer a leitura de 6 vezes a leitura da temperatura, somar ela e dividir por 6. Para que isso aqui? Para garantir maior precisão. Então se eu faço a leitura uma única vez e printo ela, pode dar um valor. Se eu faço a leitura novamente e printo ela, pode dar um valor bem diferente. Via de regra, na documentação não deveria ser assim, mas aqui rodando a aplicação ele dá uma variação até um pouquinho alta, coisa aí de 2 graus mais ou menos. Então para ter uma precisão um pouco maior,
eu coloquei aqui para ele fazer a leitura 6 vezes e tirar a média dessas 6 leituras. Então assim a gente consegue ter um valor mais preciso. Então basicamente é só isso, tá? Essa aqui que é a implementação. Então só para mostrar de cima e embaixo. É bem simples. Aqui eu tenho a classe abstrata que eu já mostrei e aqui eu tenho o start, além das minhas bibliotecas. Então tudo que eu preciso fazer é exportar isso daqui como runnable jar, ou seja, uma aplicação standalone mesmo. Então eu dei um nome para ela aqui para jogar dentro desse rasp.dist. Ok. Então eu exportei ela. Nesse momento eu vou no meu WinSCP, que eu já conectei no IP 192.168.0.10, que é o IP da minha Raspberry Pi aqui dentro da minha rede, tá? Então eu liguei ela aqui na fonte, né? Esperei um tempinho aí pro Raspbian subir, que é o sistema operacional, e abri uma comunicação WinSCP com ele. Então eu vou pegar a aplicação que eu acabei de gerar e vou colocar aqui dentro de opt endrigo java raspi. Joguei a aplicação aqui para dentro, então nesse momento a aplicação está lá no meu Raspberry Pi. Eu venho aqui no put, que eu também abri a conexão no mesmo IP, já loguei aqui como root, vou acessar o mesmo diretório, tá aqui, então lá dentro eu tenho a minha aplicação. E aqui, como eu disse, é a aplicação Java simples. Então java-jar raspi. Então vai dar todos os system out que eu mandei colocar, start, inicializando, e a cada 5 segundos a gente vai ver a temperatura sendo impressa aí em graus Celsius. Então tá lá 23, 23, 23.5. Veja aqui que a diferença está sendo pequena de uma leitura para outra. 22.9. Por quê? Isso por causa daquela interação que eu coloquei 6 vezes. Se eu não colocar aquilo lá, as diferenças aqui vão ser um pouquinho maiores. Então, para ter uma maior precisão, veja que a variação aqui não está sendo superior a 1 grau. E para encerrar, devido àquele scan que eu coloquei o scanner, né, basta digitar alguma coisa e dar um Enter. Então, encerrou a aplicação. Bem pessoal, eu espero que tenham gostado. O próximo vídeo aí é para fazer interação com botões. Então o que eu pensei de implementar é um botão onde a gente, ao pressionar o botão, ele vai fazer essa leitura da temperatura para nós. E não mais a cada 5 segundos. Ok? É isso aí, qualquer dúvida, só postar aí embaixo. Obrigado.